Meu sobrenome é Lee, Bruce Lee. Hung Fu, o melhor exemplo seria um copo de água. Por quê? Porque a água é a substância mais suave do mundo, mas ainda assim pode penetrar até o granito ou qualquer rocha. Esse é o tipo de palavra. 1965 foi um ano de perdas. A Inglaterra perdeu Winston Churchill, os Estados Unidos perderam Malcolm X e os Righteous Brothers perderam aquela paixão. 1966 também traria sua cota de perdas. Lenny Bruce morreria, Sandy Koufax se aposentaria. Não me arrependo de nenhum minuto dos últimos 12 anos, mas acho que me arrependeria se ficasse mais um ano. E os Beatles parariam de fazer turnês. Mas o mundo estava mudando, e essas mudanças nos trariam o primeiro árbitro afro-americano na Major League Baseball, o romance de estreia de Ursula K. Le Guin, e a primeira selfie já tirada no espaço, cortesia de Buzz Aldrin. Sim, 1966 acabou sendo um ano bem agitado, e não só porque Gamera lutou contra Barugon. Então agora vamos passar por notícias, cultura, esportes e entretenimento e tudo o que foi estranho em 1966. Porque este é o Timeline. Beleza, prepare-se para boas vibrações, porque este episódio é totalmente sobre 1966. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History e contar pra gente nos comentários abaixo quais aspectos dos anos 60 você tem mais interesse em ouvir. Você está pronto para saber o que aconteceu no ano em que o Kwanzaa foi celebrado pela primeira vez? Boas notícias, católicos! Agora está oficializado, vocês podem comer spam na sexta-feira. 1966 começou com a primeira greve em toda a cidade contra a Autoridade de Trânsito de Nova York. Trabalhadores do transporte entraram em greve em 1º de janeiro por 30% de aumento, semana mais curta e melhores benefícios de aposentadoria. Eu não me importo se apodrecer na cadeia. Eu não vou encerrar a greve. Nos 12 dias seguintes, os moradores da cidade ficariam sem ônibus ou trem. O prefeito John Lindsay começou com postura rígida, mas em 12 de janeiro, cansado, aceitou aumento salarial e várias exigências dos grevistas. Batman fez sua estreia no cinema em um seriado de 15 partes, lançado em 1943. Em 1964, Hugh Hefner exibiu esse seriado na Mansão Playboy, um evento que saiu nos jornais e levou a Columbia Pictures a relançá-lo. A produção exagerada fez do seriado um sucesso entre universitários e inspirou uma série de TV igualmente extravagante, lançada em 12 de janeiro. Me passa o spray repelente de tubarão do Batman. Essa série, que tinha Adam West como Batman... Me rendeu uma bela história. Sim, cidadão. Você pode voltar ao seu cravo. Burt Ward como Robin. Santo Safari, santo voto bancário, santo óleo. E, com uma porção de astros de cinema como vilões, a série duraria 3 temporadas. Sintonize amanhã, mesma batalha, mesmo canal Bat. Após o sucesso de Batman, a ABC investiu em O Besouro Verde, série sobre o super-herói que finge ser criminoso e seu ajudante, Kato. Você rapidamente assumiu a mesa do Eric. Alguém precisava comandar a operação. Eu era o segundo. Talvez com a ideia de me tornar o número... A dupla pôde aparecer algumas vezes em Batman. Vamos enfrentar de novo os Cruzados de Capa, o que não me agrada. Por que não? Nunca fugimos de encrenca antes. Mas a série deles não fez sucesso e foi cancelada após uma temporada. O que fez sucesso, no entanto, foi o ator que interpretou Kato, Bruce Lee. O Besouro Verde foi a introdução dele ao público americano. Como você foi descoberto? Foi em 64, quando eu estava fazendo uma demonstração no torneio mundial de karatê de Long Beach. O sucesso dele depois faria disso um clássico cult. Sou Bruce Lee e convido você a se juntar a mim às sextas à noite na maioria dessas emissoras da ABC. Em 19 de janeiro, a Índia elegeu Indira Gandhi como a primeira mulher a ser primeira-ministra do país. Gandhi, filha de Jawaharlal Nehru, o primeiro a ser primeiro-ministro da Índia, serviu no governo de Lal Bahadur Shastri, cuja morte deixou o cargo máximo do país vago. Alguns acreditam que o partido do Congresso escolheu colocá-la no cargo por acharem que seria fácil controlá-la. Mas Gandhi se tornou uma política forte, governando até 1977 e depois novamente entre 1980 e 1984.
O que fez de você a figura que é aos olhos deles? É o que eu fiz por eles. É o que eles viram que eu fiz. Em 26 de janeiro, Jane Arna e Grant Beaumont, com 9, 7 e 4 anos respectivamente, desapareceram da praia de Glenelg, perto de Adelaide, no sul da Austrália. Várias testemunhas viram os três com um homem alto, de cabelos claros e rosto fino. Mas, apesar de buscas exaustivas, nem as crianças nem o homem foram vistos novamente. O suposto rapto virou notícia mundial e teve um profundo impacto nas atitudes dos australianos em relação a crianças sem supervisão. Em 2026, o caso continua sem solução. Em 1965, Ralph Nader publicou Inseguro em Qualquer Velocidade, um livro que descrevia os perigos projetados nos automóveis fabricados pela General Motors. O livro de Nader foi o foco de uma audiência no Congresso no início de 1966. Havia uma coordenação muito próxima entre os fabricantes nacionais e a quantidade de dados divulgados era absolutamente ridícula. Isso só ganhou destaque em 13 de fevereiro, quando o Washington Post revelou que a GM contratou investigadores particulares para seguir Nader. A história irritou o público e tornou famoso o antes pouco conhecido defensor do consumidor. Este episódio de Timeline é oferecido por Dristan é como mandar seus seios nasais para o Arizona. Veja, os comprimidos Dristan desincham as passagens nasais e seios congestionados, aliviando coriza e olhos lacrimejantes. Não fique aí desejando estar no ensolarado e seco Arizona. Só lembre-se, Dristan é como mandar seus seios nasais para o Arizona. Compre os comprimidos descongestionantes Dristan. Em 1964, o piloto da NASCAR, Richard Petty, venceu as 500 milhas de Daytona após liderar 184 das 200 voltas. Até então, ninguém havia conquistado esse feito pela segunda vez. Em 27 de fevereiro de 1966, Petty recuperou 2 voltas de desvantagem e liderou pouco antes de a corrida ser interrompida por tempestades. Petty foi declarado vencedor, sendo o primeiro piloto a ganhar as 500 milhas de Daytona 2 vezes. Em 3 de março, o Evening Standard de Londres publicou uma entrevista onde John Lennon disse que os Beatles eram mais populares que Jesus. Não estou dizendo que somos superiores, nem nos comparando a Jesus Cristo ou a Deus, seja lá o que for. Sabe, eu só disse o que disse e foi interpretado de forma errada. Quando essa entrevista foi republicada nos Estados Unidos, gerou uma enorme polêmica. Sim, eu tive que terminar e com certeza vou me livrar deles. Com certeza não há comparação entre Jesus Cristo e John Lennon, porque eu não acho que Cristo veio para ser popular. Acho que eles devem ter cuidado com o que dizem, pois muitos adolescentes os consideram muito importantes. E quando eles dizem coisas assim, alguns adolescentes vão simplesmente acreditar em tudo o que eles disserem. Várias estações de rádio pararam de tocar músicas dos Beatles. Queimas de discos foram realizadas. Até a Ku Klux Klan fez piquetes em shows dos Beatles. Quando um assassinato fica violento e muito intenso, costuma ter esses livrinhos azuis circulando por perto. Os Beatles fizeram uma declaração em todos os jornais dizendo que estão ficando melhores do que Jesus. Nós temos meios e maneiras de impedir isso, se for esse o caso. A polêmica diminuiria, mas décadas depois, o assassino de Lennon, Mark David Chapman, citaria na entrevista como parte de sua motivação. A companhia de manufatura dos irmãos Studebaker começou a fabricar automóveis em 1902. Ao longo dos anos, a Studebaker ganharia uma reputação de ser confiável e bem construída. No pós-guerra, problemas financeiros graves atingiram a empresa, que fechou sua fábrica americana em South Bend, Indiana, em 1963. E em 17 de março de 1966, o último Studebaker já fabricado saiu da linha de montagem na fábrica deles em Hamilton, Ontário, Canadá. Todo mundo está correndo atrás de Alf. Você me ama? O que posso dizer quando você pergunta? Você não deveria perguntar isso. Quer que eu te dê algo para ajudar a dormir? Bem, essa é uma boa ideia. Por que você está com tanta pressa? Michael Caine está excelente. Tire seu nome do volante. Eu não consigo parar de ajudar. O New York Daily News dá 4 estrelas para Alf e diz que as pessoas vão parar de falar sobre quem tem medo de Virginia Woolf. Meu nome é Alf. Alf.
O título de um filme... Você nunca vai esquecer. Gangboat. Quantos homens você ainda tem? Ficou sem palavras? Um homem audacioso, de ação, capaz de um amor terno e desesperado, que só poderia durar um dia, mas um dia que valia toda a eternidade. Em 8 de abril, a revista Time chocou o mundo ao publicar uma edição com uma capa preta, adornada apenas pelo título da revista e a pergunta: Deus está morto? Em letras vermelhas garrafais. O artigo tratava de como teólogos lutavam para manter Deus relevante numa sociedade cada vez mais secular. Mas o que importava para as pessoas era só a capa. A reação foi extremamente negativa e a editora recebeu mais de 3.500 cartas furiosas em resposta, mais do que para qualquer outro artigo que a Time já havia publicado. O Quarteto Fantástico 52 foi lançado em 12 de abril e mudou a história ao apresentar o primeiro super-herói negro nos quadrinhos americanos mainstream, o Pantera Negra. O personagem foi cocriado por Stan Lee e Jack Kirby. Embora discordem sobre quem teve a ideia inicial, ambos dizem que o Pantera veio de um espírito de inclusão, não diretamente do movimento dos direitos civis. Segundo Lee, percebi de repente que não havia super-heróis negros e achei que deveríamos ter um. É comum pensar que a Marvel nomeou o Pantera Negra por causa do Partido dos Panteras Negras, uma organização política do poder negro, mas o partido só foi criado em 15 de outubro. O nome provavelmente foi inspirado na Pantera Negra do logotipo da Lowndes County Freedom Organization, predecessora dos Panteras Negras. Segundo Stan Lee, que afirma ter se inspirado em um herói pulp com uma Pantera Negra como ajudante, os nomes do super-herói e do partido político foram apenas coincidência. Quando era estudante, o designer de produtos Neil Ravens criou um jogo de festa que usava pessoas como peças. Anos depois, ele compartilhou a ideia com Charles Foley, seu chefe na Geyer Company, e juntos desenvolveram um jogo chamado Pretzel, que patentearam em 14 de abril. O Pretzel foi vendido para Milton Bradley, que o renomeou para Twister. Graças a Johnny Carson e Eva Gabor, que jogaram Twister no episódio de 3 de maio do The Tonight Show, o Twister virou um grande sucesso. Se o Red não tivesse garantido que queria que eu aceitasse o emprego, eu nem consideraria. Quando Red Auerbach se aposentou antes da temporada de 1966 como técnico do Boston Celtics, esperava que Frank Ramsey assumisse, mas este não se interessou. Sugeriram que Bill Russell fosse jogador-treinador e Auerbach aceitou. Eu acho que isso é algo ótimo, acho que é algo ótimo para o basquete. Então, em 16 de abril, Russell aceitou uma oferta que o tornou o primeiro treinador negro da história da NBA. O comandante da Marinha Jeremiah A. Denton Jr. foi abatido sobre o Vietnã e capturado em julho de 1965. Em 2 de maio, os norte-vietnamitas tentaram usá-lo em uma entrevista de propaganda para um repórter japonês. Na entrevista, Denton usou o código de Moore para piscar tortura. Autoridades dos Estados Unidos viram a entrevista e reconheceram que a mensagem de Denton foi a primeira confirmação da tortura de prisioneiros de guerra americanos. A Revolução Cultural Chinesa foi o esforço de Mao Zedong para eliminar elementos capitalistas da sociedade comunista chinesa e começou com a chamada Notificação de 16 de maio, publicada em 17 de maio. O memorando, inicialmente interno do partido, tratava de uma controvérsia sobre peça que aliados de Mao viam como incentivo à oposição ao governo. Suas implicações foram mais amplas, com a purga resultando na destruição de artefatos históricos, culto à personalidade de Mao e nova onda de violência na luta de classes. Em 5 de junho, James Meredith, primeiro afro-americano na Universidade do Mississippi, iniciou uma marcha contra o medo, caminhando de Memphis, no Tennessee, até Jackson, no Mississippi, para combater o racismo na região. Mas, em 6 de junho, Aubrey James Norville, um homem branco, aproximou-se da rota com uma espingarda e proclamou: "Eu só quero Meredith", antes de atirar no ativista 3 vezes com cartuchos de chumbo. Norville foi capturado e Meredith sobreviveu, mas outros precisaram concluir sua marcha. A lenda do rock Janis Joplin fez seu primeiro show com a Big Brother and the Holding Company em 10 de junho. A banda havia se destacado tocando rock instrumental como banda residente no Avalon Ballroom.
O empresário Chet Holmes achou que precisavam de uma cantora forte e procurou Joplin, que morava no Texas. Joplin levou a banda ao sucesso com Piece of My Heart, antes de sair em 1968. Este episódio de Timeline é apresentado por... Eis a noiva triste que não sabe cozinhar. Eu nem sei ferver água. Eis o dragão que espreita na despensa. Deu certo. Ele é um dragão à espreita. O dragão Lachoi, senhora, era o Lachoi Xiaomen. Crocante e tão saboroso quanto comida para a viagem, pois é cozido rápido no fogo de dragão. Para um jantar em 6 minutos é só esquentar. Sim! Senhor, este chow mein está deliciosa. Obrigado, querido. Espere. Esqueci o macarrão Lachoi. Ah, só um amigo, querido. Lachoi Chow Mein. 5 tipos diferentes. Em 17 de junho, o boxeador peso médio Rubin Hurricane Carter e seu associado John Artis foram presos por um triplo homicídio em Paterson, Nova Jersey. A dupla seria condenada em 1967 e novamente em 1976, após a primeira condenação ser anulada. Na prisão, Carter escreveu um livro defendendo sua inocência, atraindo a atenção da mídia e levando Bob Dylan a compor O Furacão, em 1975. Eu me recuso a ser tratado como um criminoso. Eu me recuso a ser tratado como um ninguém. Eu sou alguém. As condenações de Carter e Artis seriam então anuladas em 1985, com base em má conduta do promotor e depoimentos de testemunhas oculares não confiáveis. Ei, você jogava futebol americano? Sim, fui quarterback, mas era bem mais habilidoso no boxe. Boxe? Você ouviu isso, George? Sim, Marta. Você foi tão bom que nem parece ter levado um soco no rosto. Você foi campeã estadual universitária dos médios, querida. Bem, você foi. Você ainda parece ter um corpo muito bom agora também, não é? Marta, decência é tolice. Cale a boca. Em 1966, Jim Brown tinha 30 anos e estava no auge da sua carreira. Ele queria fazer filmes e aceitou interpretar um papel pequeno em Os 12 Condenados, de Robert Aldrich. Você sabe por que eu estou aqui. Talvez você ache que eu devia ter deixado aqueles malucos me escalar mesmo assim. Brown filmava na Inglaterra em 14 de julho e deveria voltar ao campo de treinamento do Cleveland Browns ao concluir as gravações. Quando o dono do time, Art Model, ameaçou multá-lo por atraso, o líder de corridas da liga por 8 vezes surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria imediata do futebol americano. Um dos piores assassinatos em massa ocorreu hoje em Austin. Segundo a contagem oficial, 49 pessoas foram baleadas. Há 16 mortos e 33 feridos. Em 1º de agosto, o veterano da Marinha de 25 anos, Charles Whitman, subiu à torre do prédio principal da Universidade do Texas, em Austin, e começou a atirar indiscriminadamente nas pessoas lá embaixo com um rifle. Aviso aos cidadãos de Austin, evitem a área da universidade. Há um atirador na torre disparando livremente. Ele matou 15 pessoas antes de ser morto por 2 policiais de Austin. Depois, descobriram que antes dos tiroteios, Whitman matou sua mãe e esposa a facadas, aparentemente para poupá-las do constrangimento de seus planos. Em março de 1965, a autoridade portuária de Nova York iniciou a compra de terrenos no centro de Manhattan para um projeto de renovação urbana liderado por David Rockefeller, executivo do Chase Bank. O projeto, que tinha como objetivo revitalizar a região central, previa a construção de 2 torres gêmeas sobre a área da cidade que antes era conhecida como Radio Row. Os primeiros inquilinos começaram a se mudar em outubro de 1970 e um pouco mais de 5 anos após o início das obras, em 5 de agosto de 1966. Em 1962, os proprietários de motel Jay Sarno e Stanley Malin começaram a projetar um hotel em Las Vegas, com a esperança de fazer cada hóspede se sentir como um imperador romano. Eles chamariam esse hotel de Caesar's Palace, cuidadosamente omitindo o apóstrofo da primeira palavra para enfatizar que cada hóspede era um César. O palácio, que foi inaugurado em 5 de agosto, daria início a uma nova era de hotéis de luxo em Las Vegas e se tornaria um dos marcos mais reconhecidos da cidade.
A única forma de alcançar esse coágulo é por dentro do cérebro. Por isso, colocamos uma equipe cirúrgica e a tripulação em um submarino. Reduzi-lo muito e injetá-lo em uma artéria. Espere, eles não podem me encolher. Eu encolho qualquer coisa, mas não quero ser encolhido. Em 27 de agosto, Francis Chichester deixou Plymouth, na Inglaterra, a bordo de seu iate, o Gypsy Moth 4. Ele retornaria 226 dias depois, em 28 de maio de 1967, como a primeira pessoa a dar a volta ao mundo sozinho. A viagem de Chichester durou 9 meses e 1 dia, incluindo uma única parada em Sydney, Austrália. Por sua conquista, foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II. Ralph Baer começou a pensar em como jogar jogos em uma tela de televisão em 1951. Mas só em 1º de setembro de 1966 que ele realmente elaborou um plano. Esse plano, escrito à mão em 4 páginas de papel de caderno, convenceu seus empregadores na Sanders Associates a lhe dar $2.500 e uma equipe de engenheiros para desenvolver a Brown Box, que seria o primeiro console de videogame do mundo. Em 1971, a Brown Box foi licenciada para a Magnavox, Magnavox, que a usou para desenvolver o primeiro console de videogame comercialmente disponível do mundo, o Odyssey. O sistema vinha com console branco, preto e marrom, 2 controles, dados, dinheiro de brinquedo e várias sobreposições de tela, mas não gerava áudio nem acompanhava pontuações. Mas a Magnavox ainda sentia que tinha um sucesso nas mãos e o revelou ao público no Tavern on the Green, em Nova York, em 22 de maio de 1972. A partir de 1952, o comediante Jerry Lewis apresentou vários teletons em benefício das associações de distrofia muscular da América. Mas só em 4 de setembro de 1966 que ele começaria sua série anual de teletons no Dia do Trabalho. Muitos eram céticos, pois as famílias viajavam no dia do trabalho e não assistiriam TV. Esses céticos estavam errados. O programa teve tanto sucesso que arrecadou mais de $1 milhão. E Lewis literalmente teve que subir uma escada para adicionar um 7º dígito ao placar de 6 dígitos do programa. Este episódio de Time Lock é oferecido por... Quando as pessoas comem os chips de tortilha da marca Doritos, uma mordida crocante puxa a outra. Não é só por serem maiores e mais crocantes que outros salgadinhos. É porque Doritos é tão gostoso quanto crocante. Experimente os chips de tortilha Doritos. Uma mordida crocante puxa a outra. Espaço, a fronteira final. O primeiro episódio regular de Jornada nas Estrelas, A Armadilha do Homem, estreou na TV americana em 8 de setembro. Mas se você morasse no Canadá, talvez tenha assistido 2 dias antes, em 6 de setembro. O episódio, que apresentou ao mundo Kirk, Uhura, McCoy, Sulu e Spock, foi escolhido porque o segundo piloto da série, Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, foi considerado expositivo demais. A armadilha humana liderou no horário, mas pelos comentários mistos, não parecia que iniciaria uma franquia duradoura. Estou buscando uma gravação especial. Série de colecionador. Bom dia, Sr. Briggs. Descobrimos que 2 ogivas nucleares dadas a Santa Costa por uma potência inimiga estão guardadas no cofre do hotel. Sr. Briggs, sua missão, caso decida aceitá-la, será remover ambos os dispositivos nucleares de Santa Costa. Como sempre, você tem carta branca quanto ao método e à equipe. Se você ou alguém da equipe IM for capturado ou morto, o secretário negará qualquer conhecimento das ações. Esta gravação se autodestruirá 1 minuto após a quebra do lacre. Em 1965, surgiram rumores de que a Chevy planejava lançar um rival para o Mustang, da Ford, que fazia grande sucesso. Esses rumores diziam que o carro se chamava Panther, mas, em uma coletiva de imprensa em junho de 1966, a Chevy anunciou que ele se chamava Camaro. O carro do momento. O nome foi escolhido para evocar a ideia de camaradagem e seguir a tradição da Chevy de usar nomes começando com a letra C, como Corvair, Chevelle e Corvette. O Camaro passou a ser vendido em 29 de setembro. A Califórnia criminalizou a posse de LSD em 6 de outubro e nem todo mundo ficou satisfeito com isso.
Para manifestar o descontentamento, ocorreu o Love Pageant Rally no Golden Gate Park, próximo ao distrito de Haight-Ashbury, em São Francisco. Haight-Ashbury era o centro do movimento hippie e a nova lei tornou quase todos seus moradores fora da lei. O protesto, que contou com apresentações de Janis Joplin e The Grateful Dead, atraiu milhares de pessoas. Eu não acho que estejam tentando provar nada aqui. Acho que é uma quantidade enorme de pessoas no parque aproveitando um dia muito bonito. A Lei dos Direitos Civis, de 1964, visava eliminar a discriminação de gênero no trabalho, mas, em 1966, pouco progresso foi alcançado. Após a terceira Conferência Nacional das Comissões Estaduais sobre a Situação da Mulher, várias ativistas dos direitos das mulheres se reuniram no quarto de hotel de Betty Friedan e decidiram criar uma organização nacional de mulheres. O grupo, agora a maior organização feminista dos Estados Unidos, seria oficializado após uma conferência em 29 de outubro. Em 8 de novembro, o político republicano Edward William Brooke III se tornou o primeiro afro-americano a ser eleito para o Senado dos Estados Unidos por voto popular. Brooke, representando Massachusetts, foi o primeiro afro-americano eleito para o Senado desde 1874 e o primeiro a ocupar uma cadeira desde 1881. Em 1973, ele se tornaria o primeiro senador afro-americano a ser reeleito, além de ser o primeiro republicano a pedir a renúncia de Nixon. Em 1937, o locutor esportivo Ronald Reagan fez sua estreia no cinema em Love is on the Air. Em 1942, ele foi um dos protagonistas em Kings Row e virou estrela. Em 1947, tornou-se presidente do Sindicato dos Atores de Cinema e iniciou carreira política como democrata. Em 1966, ele já era republicano e desafiou o governador Pat Brown, responsabilizando suas políticas pelos distúrbios de Watts. Eu sei que às vezes, se você quer que um trabalho seja feito, talvez seja melhor chamar alguém que ainda não descobriu todas as coisas que não podem ser feitas. A estratégia foi um sucesso e em 8 de novembro, Reagan se tornou governador da Califórnia. A noite de 28 de novembro acabou sendo uma festa, graças ao baile preto e branco do autor Truman Capote no Plaza Hotel de Nova York. Capote, no auge da fama com A Sangue Frio, organizou o baile de máscaras em homenagem à editora do Washington Post, Katharine Graham. E todo mundo que era alguém estava lá. A lista de convidados tinha estrelas de cinema, escritores, compositores, jornalistas, socialites, políticos, magnatas da indústria e membros da realeza. Ao tirar a máscara, você já havia feito muitos novos amigos. Em 1939, Christopher Isherwood publicou o livro Adeus a Berlim, contando sobre sua vida na Alemanha durante a ascensão de Hitler. Em 1951, foi adaptado para a peça Eu Sou uma Câmera, que posteriormente foi adaptada para Cabaré, um musical que estreou em 20 de novembro de 1966. Cabaré, que transformou Joel Grey em uma estrela por sua atuação arrepiante como mestre de cerimônias, foi um grande sucesso. Ficou em cartaz por 1.166 apresentações e ganhou 8 prêmios. Tony, antes de ser adaptado para o filme de sucesso de 1972, estrelado por Joel Grey e Liza Minnelli. Então ele teve uma ideia. O Grinch teve uma ideia maravilhosa e terrível. Com este casaco e este chapéu, eu pareço o próprio Papai Noel. Walt Disney era fumante inveterado, então não surpreendeu quando foi diagnosticado com câncer de pulmão em novembro de 1966. A doença foi tratada com terapia de cobalto, mas esse tratamento falhou, e no dia 30 de novembro ele desmaiou no trabalho. Disney faleceria 2 semanas depois, em 15 de dezembro. Apesar da lenda urbana de que seu corpo foi criogenicamente congelado, seus restos foram, na verdade, cremados. Finalmente, em 1966, Jimi Hendrix mudou-se para a Inglaterra e formou a Jimi Hendrix Experience, que teve seu primeiro sucesso em dezembro com um cover de Hey Joe. Eles tocaram no Uppercut Club de Londres em 26 de dezembro e nos bastidores, Hendrix trabalhou em um riff de guitarra que vinha experimentando há meses. Desta vez, porém, ele conseguiu escrever a letra para a composição marcadamente psicodélica, que ele chamou de Purple Haze.
E foi assim que 1966 terminou. Os Estados Unidos tinham um senador afro-americano, a Califórnia tinha um ex-astro de cinema como governador e Jimi Hendrix tinha Purple Haze em sua mente. Nos vemos aqui de novo para 1967. E aí, o que você achou? E qual desses itens você achou mais interessante? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos do Timeline.